Boa tarde. Before we pick up from where we left yesterday, I want to do a short review. Antes de continuarmos de onde a gente parou ontem, eu quero fazer um breve repasso. I want you to help me review that. So Quero que, you are sorry. quero que vocês me ajudem a revisar. So you can shout out the answers to the questions, or I will start choosing names. Então, quero que vocês me ajudem a revisar. Vocês podem gritar as respostas para as perguntas, senão ela vai começar a escolher os nomes. Just to quickly repeat the introduction from yesterday. Só para começar a repetir rapidamente a introdução de ontem. We began by Nós começamos observing the course of this study, a observar qual seria o caminho do estudo, that it would go from Acts 27 de que iria a partir de Atos 27 to Numbers 3 and the 273. para Números 3 e para o número 273. And that by looking in inspiration, it unlocks a period of history. E que olhando na inspiração isso vai abrir um período da história. That history is Pyrrhus, Essa é a história de Pirro, in an alpha que tem um alfa and an omega, e um ômega. beginning and an end history. Uma história de um começo e de um fim. The end being typified by the beginning. O fim sendo tipificado pelo começo. And then that took us to World War II, E isso nos levou à Segunda Guerra Mundial, a history of the King of the South, a história do Rei do Sul, in an alpha and an omega history. com uma história alfa e uma história ômega. So we can understand the internal, God's people, Então nós podemos entender o interno, tratando-se do povo de Deus, by seeing that it is illustrated by the beginning of ancient Israel, vendo que existe uma ilustração do começo de Israel antigo, which typifies the end of ancient Israel, que tipifica também o fim de Israel antigo. This is the same dynamic we see in our history. Essa é a mesma dinâmica que nós vemos na nossa história. We call this Moses, Nós chamamos Moses' line, a linha de Moisés, the reform line of Christ. a linha de reforma de Cristo. And then we see E então nós vemos the alpha of modern Israel, a história alfa de Israel moderno, or the Millerite history, ou a história milerita, which typifies the Que tipifica history of the 144,000. a história dos 144 mil, The omega history of modern Israel. que é a história ômega do Israel moderno. So what we were studying was the alpha history of the King of the South. Então o que a gente estava estudando era a história alfa do Rei do Sul. I would suggest the alpha history of modern Babylon. E ela irá sugerir que essa história alfa de Babilônia moderna. And by understanding the alpha history of modern Babylon, E que ao entender a história alfa de Babilônia moderna, that turned into two studies isso se tornou em 2 estudos that begin to unlock modern Babylon in our time. que começou a abrir a Babilônia moderna em nosso tempo. And it really came with two warnings for God's people. E apareceu com 2 advertências para o povo de Deus. One relating to time, Uma com relação ao tempo, November 9, 2019, 9 de novembro de 2019, as the Battle of Raphia. como sendo a Batalha de Ráfia. The other warning A outra advertência was about information. é sobre informação. Whether we refer to the time we're living in as the information age, Quer nos referimos ao tempo em que vivemos como a era da informação, or we consider this war with the King of the North and the King of the South as an information war, ou se consideramos a história entre o Rei do Sul e o Rei do Norte como uma guerra de informação. we begin to see how information impacts our reform line. Nós começamos a ver como a informação impacta a nossa linha de reforma. Just one thing to consider. Só uma coisa para considerar. When we get to the time period of the Sunday law, Quando nós chegamos ao período da lei dominical, what do we bring before the world? o que nós apresentamos para o mundo? What's God's chosen tool to save the world in the history of the Sunday law? Qual é a ferramenta que Deus escolheu para salvar o mundo na lei dominical?
The everlasting gospel, o evangelho eterno, an ensign, um estandarte, sábado. Sabbath. Anyone else have some ideas? Alguém mais tem alguma ideia? Prophecy, Profecia. God's remnant people. O But povo- what are God's remnant people bringing? O povo remanescente de Deus, mas o que é que o povo remanescente de Deus está trazendo? Three angels' messages. Three angels' messages. All answers I would suggest are correct. Todas as sugestões eu sugiro que estão corretas. I would say a three-step prophetic testing message. Ela diria uma mensagem profética de teste em 3 etapas. Or if we want to simplify it, we give them information. Ou, se queremos simplificar, a gente está dando para eles informação. So what is the counterfeit offering the world? Então, qual é a oferta, a contrafação que é oferecida pelo mundo? Information. Informação. Another channel of information. Um outro canal de informação. So the culmination of the great controversy comes down to 2 channels of information. Então, o ápice, a culminação do grande conflito chega ao ponto de se tratar de informação. So that was our introduction. Então, essa foi a nossa introdução. And then I wanted to suggest we begin our studies with Acts 27 Então, eu sugeri que nós começássemos nosso estudo com Atos 27 and work our way through Acts 27 and then also down into the histories if we can. e trabalharmos Atos 27 e também as histórias, se nós pudermos. In your spare time, No seu tempo livre, I'd like you to encourage you to begin looking at the history of Pyrrhus, eu quero encorajá-los a começar a olhar a história de Pirro, because I know it might be difficult to do in class with having those notes in front of you. porque eu sei que é difícil fazer isso durante a aula sem ter os textos, as notas na frente de vocês. So if you want to find the history of Pyrrhus Então, se você quer encontrar sobre a história de Pirro and those wars we're going to be speaking about, e essas guerras que nós vamos estar falando sobre, you'll find them in A.T. Jones' Great Empires of Bible History, você Prophecy. vai encontrar no livro do A.T. Jones, Great Empires of Bible History, os grandes impérios da história bíblica, da profecia bíblica. I'm not sure if it's translated into the Portuguese, I assume not. Ela supõe que não está traduzido ao português, But if you can access it, it's chapter 17. mas se você tem acesso a esse material, está no capítulo 17. And it's dealing with the breakup of Alexander the Great's empire. E está lidando com o quebre do Império de Alexandre. For other sources, Para outras fontes, there are some listed on the Australian Prophecy School website. existem algumas outras fontes listadas no site da Escola Profética da Austrália. Some notes have been put up for those presentations. Algumas notas foram subidas das apresentações lá. And the first couple dealing with the history of Pyrrhus will be there. E as primeiras notas que lidam com a história de Pirro vão estar lá. It's already online. Ela perguntou se já estão online. For the history of Pyrrhus in World War II, E a resposta é que já estão online as notas sobre a história de Pirro e da Segunda Guerra Mundial. it should be already Já devem online. estar online. Okay. Ok? Do you know the website of the Australian? If you just type in Australian Prophecy School. Se você quiser buscar, é só escrever Australian Prophecy School, vocês vão achar. If you have any trouble, I can find the direct link. Se a gente tiver alguma dificuldade, ela vai encontrar pra gente o link direto. So, we discussed what Acts 27 was. What was our conclusion? Então a gente discutiu o que se tratava de Atos 27. Qual que foi a nossa conclusão? A parable. Uma parábola. So, Acts 27 is a parable. Então Atos 27 é uma parábola. The history of Pyrrhus is also a parable. A história de Pirro também é uma parábola. World War II also becomes a parable. A Segunda Guerra Mundial também se torna uma parábola. We discussed that parable teaching is the toolkit by which we can open the prophetic message. Nós discutimos que o ensino por meio de parábolas é o kit de ferramentas que nos permite abrir a mensagem profética. And the same tools that we use to unlock Acts 27, E as mesmas ferramentas que nós utilizamos para abrir Atos 27, we will be using in the history of Pyrrhus. nós também vamos estar utilizando na história de Pirro.
that's one of the reasons that I want to spend so much time in Acts 27. Essa é uma das razões pela qual queremos dedicar tanto tempo a Atos 27. Could you just quickly explain how World War II becomes a parable? Você pode só explicar como é que a Segunda Guerra Mundial se torna uma parábola? Can you see that the history of Pyrrhus becomes a parable? Você consegue enxergar que a história de Pirro se torna uma parábola? Kind of. Mais ou menos. So how do you see Pyrrhus as being a parable? Então, como é que você vê Pirro sendo uma parábola? I guess the connection is when we go to Acts 27, and we can see Paul's journey to Rome, and we somehow connect history with his journey. Eu suponho que a gente vai para Atos 27, a gente vê a viagem de Paulo para Roma, e de alguma forma a gente conecta a história com a sua jornada. But I'm not quite sure, that's why I'm asking. Mas ele não está muito seguro, então por isso que ele fez a pergunta. So if we went to Daniel chapter 11 and saw the king of the north versus the king of the south, Então, se nós fôssemos para Daniel 11 e víssemos o rei do norte contra o rei do sul, is that a parable? é isso uma parábola? Yes. Sim. So how would you describe the difference between Daniel chapter 11 and the history of Pyrrhus? Então, como é que você descreveria a diferença entre a história de Daniel 11 e a história de Pirro? I guess I wouldn't describe it differently, but I think my struggle is that I don't see the direct history of Pyrrhus when reading Acts 27. Ele supõe que ele não seria capaz de ver muita diferença, mas a dificuldade dele é que ele não vê uma referência à história de Pirro. Maybe I'm missing a connecting link from Acts 27 to Talvez the history of Pyrrhus. Talvez ele esteja faltando para ele alguns links que conectam a história de Atos 27 com a história de Pirro. Does Pyrrhus have to link to Acts 27 to be a parable? Será que Pirro tem que ter algum link com Atos 27 para se tratar de uma parábola? Maybe not, but Talvez não. there has to be some connection. Some connection? Talvez não, mas tem que ter alguma I can conexão. see the connection with the events in Daniel 11. You can see? So Ele pode ver uma conexão com os eventos de Daniel 11. we know Acts 27 is a parable. Então sabemos que Atos 27 é uma parábola. We would describe Daniel chapter 11 as a parable, Nós descreveríamos Daniel 11 como uma parábola, which is the king of the north versus the king of the south. que é o rei do norte contra o rei do sul. So then, if we understand the history of Pyrrhus, Então, se entendermos a história de Pirro, my question is how is the history of Pyrrhus different to the history of Daniel chapter a 11? pergunta dela é como é que a história de Pirro é diferente da história de Daniel 11? Because Daniel 11 doesn't directly connect Acts 27 either. Porque Daniel 11 também não se conecta diretamente com Atos 27. But we can see it is a parable. Mas a gente consegue enxergar que é uma parábola. But I guess my struggle is that the first two lines, they're actually from the Bible. Então eles acham que a dificuldade dele é que as duas primeiras linhas estão de fato na Bíblia. And Pyrrhus is not. E Pirro não está. So the difference between Daniel 11 and Pyrrhus Então a diferença entre Daniel 11 e Pirro is one is recorded in the Bible é que um está registrado na Bíblia and one isn't. e o outro não está. If you went to Daniel chapter 8, Se você for para Daniel capítulo 8, read chapter 8, verse 8 of Daniel. por favor, leia Daniel 8, Verse 8? versículo 8. Somebody read that? Se alguém puder ler, por favor. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. Do you know what's happening in this verse here? Você sabe o que está acontecendo nesse verso aqui? I think this is speaking about the four generals that are left after Alexander the Great Ele acha dies. que está falando dos 4 generais que continuaram depois que Alexandre o Grande morreu. So, in Daniel 8, verse 8, Então, em Daniel 8, versículo 8,
it describes this notable horn, descreve esse chifre notável, Alexander the Great. Alexandre o Grande. And what happens to him in this verse? E o que acontece com ele nesse versículo? He dies. Ele morre. So Alexander the Great dies, and then what happens? Então Alexandre o Grande morre e o que acontece? His kingdom is divided into 4. So from Alexander the Great comes Seleucus, O reino dele é dividido em 4. Então de Alexandre o Grande vem Seleuco, Ptolemy. Ptolomeu. Can you name the others? Vocês sabem o nome dos outros? Cassandra, Cassandro e Lisímaco. Cassander and Lysimachus. Cassandro e Lisímaco. So Daniel, under inspiration, Então Daniel, sob inspiração, is given this view of the fall of Alexander the Great ele recebe essa visão da queda do Império de Alexandre o Grande and this Grecian Empire. e do Império Grego. And in this story, he sees Alexander the Great fall and 4 generals come up. Então nessa história ele vê a queda de Alexandre o Grande e 4 generais aparecendo. But is that an accurate representation of that history? Mas é essa uma representação precisa dessa história? Não. No. So what happened in No. that history? Então o que aconteceu nessa história? You have 22 years. Você tem 22 anos. This is 323 BC. Isso foi no ano 323. Do you know what Antes de year we Cristo. have 4? Você sabe em que ano nós temos 4? 4 generais. 323 BC. No ano 323 a.C., Alexandre o Grande morre. This is 301 BC. E temos o ano 301 a.C. And here you have this 22-year history E você tem uma história de 22 anos where it goes from that one horn, que vai desse grande chifre in reality, to dozens of horns. para, na verdade, vários chifres. And out of those dozens, they fight until there's 4. E essa dúzia de chifres luta até cair. So Até que haja 4. how long do we have 4 horns for E por quanto tempo a gente tem 4 chifres? before they're cut down to 3? Até que hajam apenas 3. 4 anos. It's a little vague, but you know it's at most 4 years. É um pouco vago, mas a gente sabe que é no máximo 4 anos. Until Até Cassander dies. que Cassandro morra. How long do you have 5 generals for? E por quantos anos nós temos 5 generais? Can't remember off the top of my head, Ela não se lembra da ponta da língua, but I know it's a lot more than 4 years. mas ela sabe que é muito mais que 4 anos. So you go from Alexander the Great Então você vai de Alexandre o Grande to dozens of generals, para uma dúzia de generais, and then for a large portion of that time, e aí por uma longa porção desse tempo, you actually have 5 generals, você tem na verdade 5 generais. because you have this powerful general called Antigonus. Porque você tem esse poderoso general chamado Antígonos. And then for 4 years, E então por 4 anos, a tiny little blip in history, um pequeno instante na história, you have these 4. você tem esses 4 generais. Why is it written that way? Por que isso foi escrito dessa forma? Because if I was to do that to history, it would be said I was being inaccurate. Porque se fosse a Tess que fosse fazer isso com a história, eles estariam dizendo que ela não estaria sendo precisa. Or I was somehow twisting history to suit my own purpose. Ou de que ela estaria torcendo a história para poder servir aos próprios propósitos. Can you repeat? Why does Daniel 8 verse 8 give this view of that history when we know it's inaccurate? Por que Daniel 8, verso 8 nos dá tal visão da história que nós sabemos que não é precisa? We know it's accurate if you cut out all the information you don't want. Você sabe que ela se torna precisa quando você descarta toda a informação que você não quer.
But why does Daniel write this way? Mas por que Daniel escreve dessa maneira? Because maybe he wants us to focus on the part of history. Porque talvez ele queira que nós nos enfoquemos nessa porção da história. Ela já terminou? Brother Gabriel? Irmão Gabriel? I believe the rest is just not relevant for prophecy or for God's purposes. Ele crê que o restante era simplesmente irrelevante para o povo de Deus e para a profecia e para os planos de Deus, para os propósitos de Deus. Can you, my English not I so good. believe the rest is just not necessary for the purpose of prophecy and in regard to God's people. Did you understand? Brother Matthew? If you could bring the microphone. A irmã White disse que não devemos descartar a história em nossos estudos. Sister White says that we should not discard history in our studies. Que história e profecia podem ser só. And history and prophecy can be one thing. Acredito que a Bíblia às vezes não fala de algumas partes da história, I believe that the Bible doesn't talk about some parts of history porque são tesouros ocultos because they are hidden treasures para a última geração. for the last generation. I like that answer. Did everyone catch that? Eu gostei dessa resposta. Todo mundo conseguiu pegar a resposta? I might ask him to repeat it when we're finished with this discussion. Eu talvez peça para ele repetir ela quando a gente terminar essa discussão. So, you have one history, Então você tem uma história and I'm reticent to put waymarks, e ela está um pouco reticente de colocar alguns marcos. but all of this is Alexander the Great and the fall of the Greek Empire. Mas toda essa linha é a história de Alexandre o Grande e da queda do Império Grego. I'll draw that differently. Ela vai desenhar um pouco diferente. It goes from having this horn, Vai de ter esse único chifre, if I can draw one, se ela conseguir desenhar um, at the pinnacle of power, no ápice do seu poder, and then it shows its decline. e aí então vai mostrar o seu declínio. And without pulling bits out, this is the whole history as it occurred. E sem tirar nada, essa é a história completa como ocorre. But to make a specific prophetic point, Mas para ressaltar um ponto profético específico, Daniel sees one horn, o que Daniel vê é um único chifre, and then he sees these four horns, e então ele vê esses 4 chifres, and then he sees these two horns, e então ele vê esses 2 chifres, and this is the narrative he picks out. e essa é a narrativa que ele toma. So I would imagine it as cherry picking it. Cherry? Cherry picking. Hã? Ah, então ela descreveria isso como escolher pegar a cereja. So you see a tree full of fruit. Então você vê uma árvore cheia de frutos, Do you pick all the fruit? você vai escolher todos os frutos na árvore? Não. Do you pick no fruit? Você não vai pegar nenhum fruto? What do you pick? Quais são os que você vai pegar? Os melhores. You look at that tree and you find what you want. Você olha para aquela árvore e você escolhe o que você quer, você encontra o que você quer, You find what looks good and right to you, você encontra o que parece bom para você and you ignore everything else. e você ignora todo o restante. And you take those few. E você pega aqueles poucos. So this is Daniel's narrative. Então essa é a narrativa de Daniel. And also I'm suggesting the history of Pyrrhus E eu também estou sugerindo que a história de Pirro is we're looking at the same tree é que nós estamos olhando para a mesma árvore and we say we don't want these ones. e que a gente não quer esses 2 aí. We're going to make a different point. O que a gente vai fazer é um ponto diferente. And we're going to take this history E a gente vai escolher essa história, where there's 5 quando tem 5,
And then this part, E aí essa outra parte, where there's 3, que é quando tem 3, and we're going to make a different story. e a gente vai fazer uma história diferente. It's the same history being covered in Daniel chapter 8. É a mesma história que está sendo coberta no capítulo 8 de Daniel. All he does is highlight different points to what we want to highlight. O que nós também fazemos é que nós ressaltamos pontos diferentes, que são os que nós queremos ressaltar. But if I understood Brother Matthias correctly, Mas se eu entendi corretamente o irmão Matias, there are periods in history that are hidden. existem períodos na história que estão escondidos. But that doesn't mean they don't have prophetic importance. Mas isso não quer dizer que eles não tenham importância profética. So I would suggest that there's no difference between Daniel chapter 8 and the history of Pyrrhus. Então eu sugeriria que não existe diferença entre Daniel 8 e a história de Pirro. The difference with looking at prophetic history in Daniel chapter 8 is what? A diferença em olhar para a história profética de Daniel 8 é qual? If you look at Daniel chapter 8, Se você olhar para Daniel capítulo 8, and then you look at A.T. Jones' work, Great Empires of Bible e Prophecy, se você olhar para o trabalho de A.T. Jones, Os Grandes Impérios da Profecia Bíblica, what's the difference? qual é a diferença? What's the difference about reading the history of Greece and reading Daniel chapter 8? Qual é a diferença em ler a história da Grécia e ler Daniel capítulo 8? In the Bible it's more resumed, succinct. A Bíblia está livre das opiniões dos homens. Okay. Ok. A ênfase? Sorry? The emphasis. So it's been cherry-picked. Então, você escolheu a cereja na Bíblia. So if we look at Daniel 8 verse 8, Então, se olharmos para Daniel 8, verso 8, what has Daniel already done for us? o que Daniel já fez para nós? Já pegou a cereja. He's already picked those cherries. E ele já pegou as cerejas. So when we look at Daniel 8, Então, quando você olha para Daniel 8, or we look at Acts chapter 27, ou se olhamos para Atos 27, what do we know? o que a gente sabe? What makes that significant? O que torna isso significante? The principal player, maybe? I don't know. The principal point of the history we have to focus upon. Que já foi selecionado o ponto principal da história que a gente tem que se enfocar? Any other thoughts? Alguma outra pergunta? What is profound about seeing inspiration that's already been cherry-picked? O que existe de profundo ao ver uma porção da inspiração que já foi escolhida a cereja daquela história? Is it showing us the pattern? É porque está nos mostrando o padrão? Okay. Ok. Any other thoughts? Alguma outra ideia? So when we go to Acts chapter 27 Então, quando nós vamos para Atos 27 and we read verse 37, e nós lemos o verso would 37, somebody read that for us? poderia alguém ler isso para nós? Verse 37. Verso 37. You all right to read that, Brother Ethan? Você poderia ler para a gente, irmão Ethan? Atos 27, 37. And we are in all in the ship 260 souls. So what do you know about that piece of information? Então, o que você sabe sobre essa informação? That there is 260 souls in a ship. De que existem 276 almas no navio. Okay. Ok. In the context of our tree. E no contexto da nossa árvore. Da nossa árvore que a gente está pegando os frutos. É relevante? It's relevant. De que o número é relevante. That's what I was looking for. É isso que ela estava buscando. Did you have a thought, brother? Você tinha algum pensamento, irmão? It's pointing you to some cherry
I would say in that context. Yes. Ele diria que isso está apontando para alguma cereja. Ele diria isso nesse contexto. So you know that that cherry has been picked. Então ele sabe que essa cereja foi selecionada. Therefore, it's to be used. Então a gente tem que usar ela. So every single word and detail Então cada palavra e detalhe becomes important se torna importante. because otherwise it wouldn't be placed there. Senão não estaria localizado aqui. So we don't have a choice but to use this cherry Então a gente não tem muita opção senão usar essa cereja and this cherry. e essa cereja. We can't take part of Acts 27 A gente não pode selecionar parte de Atos 27 and then say, I don't like this part, I'm going to say it has no implications. e eu não posso dizer para essa outra parte, isso eu não gosto muito, não tem nenhuma implicação. We have to take every word. A gente tem que tomar cada palavra. But when we come to the history of, let's say if we read Great Empires of Prophecy by A.T. Jones, Vamos dizer que a gente, então, a diferença é que se a gente fosse ler o livro de A.T. Jones, Os Grandes Impérios, and we read all that history, e a gente lesse toda a informação histórica, what's the difference? qual é a diferença? What do we have to do for ourselves? O que a gente tem que fazer por nós mesmos? Escolher, selecionar. Exactly. Pick and choose. Pick and choose. Exatamente. We have to see, no, this bit is relevant to our narrative, Nós temos que ser capazes de ver, não, essa porção é relevante para a nossa narrativa and this part is unhelpful. e essa parte não é de muita ajuda. Because God has to work through history, Porque Deus, ele trabalha por meio da história. a parable that is not always helpful, Uma parábola que nem sempre é produtiva, to try and illustrate something for us. para tentar ilustrar algo para nós. So he has to take an ancient battle Então ele tem que utilizar uma batalha antiga and try to use it to describe an American election process, e tentar utilizar isso para ilustrar o processo de eleição nos Estados Unidos da América. which means we need to do that with a certain amount of discernment, O que quer dizer que a gente tem que fazer isso com uma certa quantidade de discernimento, to see through those histories and identify what God is trying to illustrate. para olhar por meio dessas histórias e ser capaz de identificar o que é que Deus está tentando ilustrar. Do people understand what we're saying? Vocês entendem o que a gente está falando? Is anyone having problems with that? Existe alguém tendo problemas com isso? Does this help us understand the history of Pyrrhus as a parable? Será que isso ajuda a gente a entender a história de Pirro como uma parábola? What we've done is actually treat parables as a parable. O que nós, de fato, estamos fazendo é tratar parábolas como parábolas. We've compared and contrasted two methods of study. A gente compara e contrasta dois métodos de estudo. There's similarities. As suas semelhanças, Both have to have the cherries picked, todos têm que ter as suas cerejas selecionadas, but there's differences. mas tem diferenças. In inspiration, those cherries are picked for us. Na inspiração, essas cerejas já foram selecionadas para nós, But when inspiration directs us to history, mas quando a inspiração nos dirige para a história, not directly recorded in inspiration, para uma história que não está diretamente registrada na inspiração, either because that wasn't the point Daniel was trying to make, talvez porque não era o ponto que Daniel queria fazer, or World War II was written nearly 2,000 years after, ou porque a Segunda Guerra Mundial foi escrito mais de 1000 anos depois, 1,800 years after the Bible was written, 1800 anos depois que a Bíblia foi escrita, we're forced to cherry pick for ourselves. a gente é forçado a selecionar por nós mesmos. But they both have the same characteristics of a parable. Mas ambos têm a mesma característica que uma parábola. One is sorry? When you said both had the same characteristic as a parable, Quando você diz que ambos têm a mesma característica que uma parábola, do you want to say because they are the same characteristic? That's why it is a parable? você quer dizer que porque tem as mesmas características é por isso que é uma parábola? Both Daniel 11 and the history of Pyrrhus are periods of history. Tanto Daniel 11 e a história de Pirro são períodos na história. Are we okay to see Daniel 11 as a parable? A gente está bem em ver a história de Daniel 11 como uma parábola? On that level, I'd say they're the same thing. Nesse nível, eu diria que os dois são a mesma coisa. Is that okay?
Tá bem? Okay. Ok. I find that it gets a little bit harder for us to cherry pick and identify Eu vejo que se torna um pouco difícil para nós escolher as cerejas e identificar when it comes into modern history. quando se trata da história moderna. Somehow it's easier to look on ancient history as a story that's disconnected. De certa forma é mais fácil olhar para a história antiga, porque é uma história que parece desconectada. But somehow we have to take those same principles into the history of World War II. Mas a gente, de certa forma, precisa de tomar esses mesmos princípios para a história da Segunda Guerra Mundial. Just because it's recent doesn't make it different. Só porque é uma história recente não quer dizer que é diferente. Any other thoughts or questions? Algum outro pensamento ou pergunta? Brother Daniel? It's just a thought. Só um pensamento? We know that Sister White says that God controls or guide the rise and fall of nations. Nós sabemos que Ellen White diz que Deus controla ou guia o surgimento e queda das nações. And we know that history repeats. Que ele surely. And we know that history repeats. E a gente sabe que a história se repete. And there is nothing new under the E sun. de que não há nada novo debaixo do sol. So also the history is being guided by God. Então, também a história está sendo direcionada por Deus. So history repeats. Então, a história se repete. Thank you. Obrigado. Okay. Ok. So if we have no more thoughts on that, I'll go back to Acts chapter 27. Se a gente não tem mais nenhum pensamento sobre isso, eu vou voltar para nosso estudo de Atos 27. So we began by considering this as Paul's fourth missionary journey. Nós começamos considerando o assunto, vendo que é a quarta viagem missionária de Paulo. And it was his only missionary journey that he undertook, not by his own choice. E que foi a única viagem missionária que ele fez sem ter a liberdade de escolha. So what did we identify in Acts chapter 27? E o que foi que nós identificamos em Atos 27? Stepping out and seeing the big picture of this journey, Se a gente dá um passo para trás e ver a grande imagem da história, one of the first things I identified uma das primeiras coisas que nós identificamos was how he undertook this journey. foi como ele fez essa viagem. And what did we observe? E o que foi que nós observamos? Two ships, Two ships. 2 navios. What was the first ship called? Como é que se chamava o primeiro navio? Abide in death. Permanecer na morte? The name Andrea Meet. Porque ela não lembra do nome You Adramitius. jumped to the second question. Então ela já pulou para a segunda pergunta. First one is the ship of Adramyttium, O primeiro navio é o navio de Adramyttium, which means I will abide in death. que quer dizer eu habitarei na morte, eu permanecerei na morte. Adramitino. We considered what it meant to abide, and what verse did we go to observe what abide meant? Nós consideramos o que quer dizer permanecer e em que verso nós fomos para descobrir ou definir o que quer dizer esse permanecer. Psalms 109 and 19. 90. And to abide E permanecer meant to remain for all generations. quer dizer ficar, permanecer por todas as gerações. So if you're abiding in a particular condition, Então, se você abide, permanece em numa situação particular, no matter what generation comes around, não importa em qual geração você surja, from one generation to another de generation, uma geração a outra, from the third generation to the fourth da generation, terceira geração para a quarta geração, when you reach the fourth generation, what are you going to do? o que vai acontecer com você quando você chegar à quarta geração? If you're abiding, Se você está permanecendo, stay in the same condition você vai it found continuar you in. morto, você vai continuar na mesma condição. And that condition was what? E essa condição era qual? Dead. Morte, morto. The second ship was O a segundo- ship from where?
O segundo navio era o navio de onde? Alexandria. Can someone tell us a little about Alexandria? Pode alguém falar algo para nós sobre Alexandria? How did we decide this was a good ship? Como é que nós decidimos que esse era um bom navio? Ellen White diz. Estava carregado de trigo. It was struggling with the storm. So it battled the storm. Então lutou contra a tempestade. It was loaded with wheat, Estava carregado de trigo, designed to feed the world. designado para alimentar o mundo. Who feeds the world? Quem é que alimenta o mundo? And also, quite simply, Ellen White just calls it a good ship. E para simplificar, Ellen White diz que é um bom navio. And she doesn't speak that way of the first. E ela não fala dessa maneira sobre o primeiro navio. Then we identified who was taking part in this journey E então nós identificamos quem eram os que estavam tomando parte nessa jornada and who were our 3 Christians. e quem eram os nossos 3 cristãos. Paul, Luke and Aristarchus. Paul, Aristarchus, and Luke, and they represented who? Paulo, Aristarco e Lucas, e eles representavam quem? Beginning with Aristarchus, Começando com Aristarcos, Cristo, Christ, Christ, Luke, Lucas, Espírito Santo and Paul. e Paulo. He said priest, but he didn't. 144.000. I'm happy with either answer. Estou feliz com todas as respostas. Whoever it is, Quem quer que seja, he's delivering the first angel's message ele está entregando a primeira mensagem at angélica the time of the end. no tempo do fim. And where did we place the time of the end? E onde é que nós localizamos o tempo do fim? Why Caesarea? Por que Cesareia? Because there is a change in the leadership. Porque há uma mudança na liderança. Because there is a change in the leadership. Okay. Ok. That, Paulo fala sobre o juízo vindouro, Paul talks about the coming judgment, também sobre a justiça e a temperança. also about justice and temperance. so you can place the first angel's message there. Então você consegue localizar a terceira mensagem angélica aí? A primeira mensagem angélica aí? And look, it's for just a simple answer. Eu estou buscando por uma explicação simples. If we step back and consider his journey Se a gente der um passo para trás e considerar a jornada dele and the 2 ships, e os 2 navios, É onde ele começa. é o ponto de início. it's where his journey starts. É onde a jornada dele começa. It's where he gets on the boat. É onde ele sobe no navio. The other answer is still correct. Mas as outras respostas estão corretas. And what does Caesarea mean? E o que Cesareia quer dizer? To be severed. And Ser what's cortado. being severed at the time of the E end? o que é cortado no tempo do fim? The beginning of the severing of the Stone Kingdom. O começo do cortar do reino da montanha. Why did we decide that this was just the first angel's message? Por que nós decidimos que se tratava da primeira mensagem angélica? We read that in Acts 24:24. Nós lemos isso em Atos 24:24. Sister Barbara? Irmã Bárbara. (24 or 25? Acts 24:25. Sorry. 24:25. Não 24, 24:25. Por la reacción de Félix, que se espanta por el mensaje de Pablo. Because of the reaction of Felix that he fears in reaction of the message, in response of the message. Yes? Sim. Can you expand on that a little? Você pode expandir um pouco mais nisso?
Y se relaciona con el mensaje del primer ángel que This dice is temer connected a Dios. with the message of the first angel, fear God. So the first angel comes Então o primeiro anjo chega and it makes us afraid. e ele produz em nós medo. Why does it make us afraid? Por que ele produz em nós medo? Conviction of sins. Is a life and death message? Because it's life and death? Porque é vida ou morte? Because it's the last call? Porque nós estamos mortos? Can you expand on that thought? Você pode expandir um pouco nisso? Because we are dead. Você pode expandir um pouco mais sobre isso? 1 second. Yes, maybe we can connect to the Ezekiel 37. Talvez nós poderíamos conectar com Ezequiel 37. We have these dead dry bones Nós which were temos- killed in the history before. Nós temos esses ossos secos que foram mortos na história anterior. So I would say this is the last generation Então which eles, are dead. eles simplesmente diriam que essa é a última geração. And we're slaves of sin. Nós somos escravos do pecado. So this is the condition of someone dead. Like Então essa é a Laodicea, condição de alguém que está morto. Sardes. Sardes, Laodiceia. So this makes us afraid? E isso nos produz em nós medo? If we're dead, we don't know anything. I don't Se a gente está morto, a gente não sabe de But it's a nada. parable. Mas é uma parábola. Once we know that we're dead, Uma vez que a gente sabe que a gente está morto, I think so. Yes. eu acho que sim. So somehow when the first angel's message comes to us, Então, de certa forma, quando a primeira mensagem angélica chega até nós, sorry, you had a thought, brother? você tem algum pensamento, irmão? I would say that the first angel's message makes us afraid because it warns us of a future judgment. Ele diria que a primeira mensagem angélica produz medo em nós porque ela nos adverte de um juízo futuro. And it creates a conviction that you're not ready E cria em você uma convicção de que você não está preparado in your present state. no seu estado atual. So if I combine those two thoughts, Então, se eu combinar esses dois pensamentos, the first angel's message comes a primeira mensagem angélica chega and you're afraid e você tem medo because you see that you're dead porque você vê que você está morto and you know there's a judgment coming, e você sabe que tem um juízo vindo and if you're dead, you're lost. e se você está morto, você está perdido. That's what you're saying? É isso que você está querendo dizer? Is that okay? Está bem com isso? Okay. Ok. The reason why that's nice to draw out A razão do porquê isso é interessante da gente resgatar is if we go into the story of Felix, é que se a gente for para a história de Félix, particularly the paragraph Acts of the Apostles, particularmente no parágrafo de Atos dos Apóstolos, 425.3, 4:25.3, that is his exact experience. essa é exatamente a sua experiência. What made him tremble, Ellen White says, O que fez ele tremer, de acordo com Ellen White, was that it awoke his conscience é que despertou a consciência dele. and memory went back over his guilty past. E a mente dele retornou para o passado culpado dele. Em português é AA237.1. AA237.1. Just giving the reference em português. So Felix becomes aware of the fact that he's dead. Então Félix se torna ciente de que ele está morto. But what does he choose to abide in? Mas ele escolhe permanecer em quê? He chooses to abide in that same condition, a Ele condition of death. escolhe permanecer nessa mesma condição. É uma condição de morte. And then we saw this change that's already been mentioned of Felix to Festus. E a gente vê essa mudança que já foi feita de Félix para Festus. We named two other transitions at the time of the end. Nós nomeamos duas outras transições no tempo do fim. Can someone give me them? Sorry, I gave them the wrong reference. Just let me correct. Ah. AA237.4 em português. AA237.4. Ok, sorry. So what was the two other, or any other transitions that we can see at the time of the end? Quais são as outras duas transições de poder que a gente pode ver no tempo do fim? Sister Annabeth. Irmã Anabé. Cyrus and Darius. Ciro e Dario. Darius and Cyrus. Darius and Cyrus. Darius e Yeah. Ciro.
Reagan and Bush. Good. Bom, Does anyone want to add any? alguém quer adicionar algum? I wonder if we can put the fifth and the sixth kingdoms of Bible prophecy, Ele because está pensando, será que a gente poderia colocar o quinto e sexto reino da profecia bíblica? there is a change from the fifth to the king to the sixth in the time of the end military history. Porque existe uma mudança do quinto reino para o sexto no tempo do fim na história milerita. So I don't know if Interesting it's the thought. same model. Tempo interessante, ele não sabe se é o mesmo modelo. I don't think I know about that enough about that subject to, Eu não sei se eu sei o suficiente sobre esse assunto para, but it's interesting thought. mas é interessante. Thank you. Aaron and Moses also again. Okay. So that was we covered the history of Felix, Então a gente cobriu a história de Félix and we began to consider Agrippa. e nós começamos a considerar Agripa. If we were to read these chapters, which we won't do in depth for time, Se a gente fosse ler esses capítulos, que nós não vamos fazer por questão de tempo, we would see that Paul presents his case to two primary audiences. nós vamos notar que Paulo apresenta o caso dele para duas audiências principais. One are the Felix and Festus, Uma é a de Félix e Festus, and the second audience he receives is with King Agrippa. e a segunda audiência que ele tem é com o rei Agripa. We find that in Acts chapter 25. Nós encontramos isso em Atos 25. If somebody would read verses 13 and 14. Se alguém puder ler os versos 13 and 14. 13 e 14. e 14. Atos 25, versículos 13 e 14. They are asking if they can read. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso. So this is the introduction of Agrippa. Então essa é a introdução ao rei Agripa. We will paraphrase Acts of the Apostles 438.5. Nós vamos parafrasear Atos dos Apóstolos 438.5. And it's really just the first 5 words I want us to note. E são apenas as primeiras 5 palavras que eu quero que a gente note. She's describing in this chapter Ele está descrevendo nesse capítulo this experience of Paul's and his journey and shipwreck. essa experiência de Paulo nas suas jornadas e naufrágio. 245.5 em português. 245.2 em português. So you have Acts of the Apostles in Portuguese? Yeah. If you could read the first sentence. Let me just 438.5. One second. Let me just open it. Eu vou ler em português. AA 245.2. Obrigado. Embora Agripa fosse judeu, não participava ele do zelo intolerante e cego preconceito dos fariseus. Just the first sentence. Yes, please. So what do we immediately know about Agrippa? Então, o que nós imediatamente sabemos sobre a Agripa? He's Jew. He's a Jew, Ele é judeu. a Jewish king. Um rei judeu. I just want to note for the purpose of this study Eu só quero ressaltar, para o propósito desse estudo, the two sources we're mainly drawing this from. as duas principais fontes das quais estamos retirando essas histórias. One is this chapter in Acts of the Apostles, Uma é esse capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 41 em português. and one E a outra is sketches from the life of Paul. é escritos da vida de Paulo, não está em português. And you don't have that in Portuguese, do you? Maybe some alternative, I think I saw. Okay. Mas não temos If- oficialmente.
If you can access it in the English, Se vocês puderem acessar no inglês, there's 2 chapters that cover Acts 27 and the chapters before too. tem 2 capítulos que cobrem Atos 27 e os 2 capítulos anteriores. LP, LP, o código é LP em inglês, chapter 23. capítulo 33. The whole of that chapter is dealing with Paul's address to Agrippa. Todo aquele capítulo está lidando da interação de Paulo com Agripa. 23? 23, obrigado. And the whole of 24 E todo o 24. Todo o capítulo 24. is Paul's voyage and shipwreck. É a viagem de Paulo e o seu naufrágio. So pretty much from the beginning to the end of Acts 27. Então, praticamente do início do capítulo 24 até o 27. E Atos dos Apóstolos é capítulo 41. Acts of Apostles, which chapter? 41, I think. 41 and 42, yes. Capítulos 41 e 42. So that would be Então, isso seria Atos dos Apóstolos, capítulos 41 e 42. and if I judge correctly, E se eu fiz um bom julgamento, I think Acts of the Apostles is drawing some from sketches of the life of Paul. eu acho que Atos dos Apóstolos toma algumas porções do que está escrito no livro da vida de Paulo. Things can be worded a little differently, Mas pode ser que as coisas estejam escritas de uma forma um pouco distinta, which makes different sources helpful. que torna as duas fontes diferentes como úteis. So back to Agrippa, Então, de volta à história de Agripa, we've identified that he's a Jewish king. nós já identificamos de que ele é um rei judeu. His role was O papel dele era, as a Jewish king. We know the Jews didn't really have kings, como um rei judeu, nós sabemos que, na verdade, os judeus não tinham reis, but he had some specific duties. mas ele tinha certos deveres específicos. And one of those duties was as part of one of 3 men. E um dos seus deveres é que, como sendo parte de um homem entre 3, He had oversight of the temple. ele tinha cuidado sobre o templo. So by the Romans, they were permitted to rule in that way, to have oversight over their religion. Então, sob o domínio romano, eles tinham direito de governar dessa maneira, de poder ter esse cuidado sobre o templo. And Agrippa, along with 2 other men, E Agripa, juntamente com outros 2 homens, were responsible for appointing the high priest eles eram responsáveis em escolher o sumo sacerdote and directing that administrative work of the temple. e dirigir o trabalho administrativo do templo. If we will read later in Acts 25, Se nós lermos um pouco mais adiante em Atos 25, verse 22 and 23. versículos 22 e 23. If somebody would read 22 Se alguém puder and ler, 23. versículos 22 e 23. Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: Mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. If you could continue reading chapter 26, verses 1 to 3. Se você puder ler, continue no versículos 1 e 2 do próximo capítulo. 26. Não, você leu bem. E agora 26, 1 e 2. Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. So what do you draw from those verses? Então, o que você retira desses versos? Any thoughts on verse 3? Qualquer comentário que alguém tiver sobre os versos? Verse 3? Verse 3. He didn't
read verse 3. Oh, if you could read Se that. você puder ler o verso 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. What added information does that give us about Agrippa? Que informação adicional isso nos dá a respeito de Agripa? Que Tenía conocimiento de las costumbres y de la cultura he had judía, knowledge of the de, customs de su and religión. of the Jewish culture and religion. Expert in all customs and questions. Ele é esperto nos costumes e questões. So not only is he a Jew himself, Não é que ele simplesmente é um judeu, he also knows knows what it means to be a Jew. ele tem conhecimento e sabe o que é ser um judeu. Was Paul able to say that of Felix? Será que Paulo poderia dizer isso para Félix? Definitely no. No. Não. And we're going to skip most of chapter 26. Eu vou saltar a maior parte do capítulo 26. Beginning in verse 22, Vamos começar no versículo 22. we see that Paul is continuing with this appeal to Agrippa. Nós vamos ver que Paulo está dando continuidade ao seu apelo para Agripa. When Festus can't contain himself anymore, Quando Festo não consegue se conter mais. and he stops Paul and says, "You're crazy." E ele para Paulo e diz, você está louco. And Paul says to Festus, E Paulo disse para Festo, "I'm not mad. eu não estou louco. Agrippa knows I'm not mad A Agripa sabe que eu não estou louco, because Agrippa already knows these things. porque a Agripa já sabe dessas coisas. They weren't hidden from him. Elas não estavam escondidas dele, They were hidden from you. elas estavam escondidas de você. But Agrippa, you know what I'm talking about." Mas Agripa, você sabe do que eu estou falando. If somebody would read verses 26 and 27. Se alguém puder ler os versículos 26 a 27. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. So what are the things that Agrippa already knew of? Então, quais são as coisas que Agripa já sabia? Sister Yumi. Irmã Yumi. No que os profetas falavam? What the prophet spoke. What the prophets spoke. So Agrippa already knew prophecy. Então, Agripa já sabia profecia. It was opened up to him. Estava aberto para ele. That wasn't said of Felix or Festus. That wasn't? Isso não foi dito acerca de Félix e Festo. Ellen White says in Review and Herald Ellen White diz na Review and Herald that Paul gave Agrippa the leading events connected with the life of Christ on earth. que Paulo deu a Agripa os eventos guias que conectam a vida de Cristo, que conectam a vida de Cristo. He testified that the Messiah of prophecy had already appeared in the person of Jesus. Então Paulo ele testificou de que o Messias da profecia já tinha sido do Antigo Testamento já tinha se cumprido na profecia na vida de Cristo. That's Review and Herald, November 16, Isso é Review and Herald, 16 de novembro de 1911. 1911, 1911, paragraph 11. parágrafo 11. So Paul outlines to Agrippa prophecy. Então Paulo ele delineia para Agripa profecia. And what is Agrippa's response in verse 28 and 29, if someone would read those two E verses? qual que é a resposta de Agripa nos versículos 28 e 29? Será que alguém poderia ler esses dois versos? Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian.
And Paul said, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost and altogether such as I am, except these bonds. Almost thou persuadest me. Por pouco me queres persuadir. The insight Ellen White gives us, Ou a parte que Ellen White nos dá, that we don't receive straight in these verses, que a gente não recebe diretamente desses versos, is Agrippa's thoughts, his internal response. são os pensamentos de Agripa e a resposta interna dele. And this is LP 255.2. Isso está LP 255.2. So I'm going to try and paraphrase this as best I can. Ela vai tentar parafrasear isso da melhor maneira que ela puder. Ellen White is wondering what Agrippa was thinking at this time. Ellen White está tentando pensar, ou pensando no que Agripa está sentindo nesse momento. And then she lists some things that could have come to his mind. E ela lista algumas coisas que poderiam ter surgido na mente dele. The subject she thinks could have come to his mind Os assuntos que ela pensa que poderiam ter vindo na mente de Agripa was the history of his family. é a história de sua família. The first family member he was to think of, O primeiro membro da família dele que ele pensaria, she says, was his great-grandfather Herod. ela disse que seria seu avô, bisavô, obrigado, bisavô Herodes. Agrippa's great-grandfather was Herod. O bisavô de Agripa era Herodes. And what did Herod do? E o que Herodes fez? Crucificou Cristo. There's a few Herods. Tem mais de um Herodes. He killed childs. This was the Herod that was responsible Esse é o Herodes que foi responsável for the massacre of the children of Bethlehem. pelo massacre das crianças em Belém. There are a succession of Herods. Existe uma sucessão de Herodes. Did he think of his great-grandfather Herod and the massacre of the children of Bethlehem? Será que ele pensa no seu bisavô Herodes e o massacre das crianças em Belém? The next relative he could have thought of. O próximo parente que ele poderia ter pensado? His great-uncle Antipas. Seu tio Antipas? What had his great-uncle Antipas done? O que seu tio Antipas fez? Murdered John the Baptist. Matou João Batista. His own father, Agrippa I. What had Agrippa I done? E seu próprio pai, Agripa I, o que o próprio pai dele fez? He killed the apostle James. Matou o apóstolo Tiago. So, what Ellen White says his thought process would have been Então, o que Ellen White diz que o processo de pensamento dele would be to think of the sins of his fathers. era em pensar nos pecados dos seus pais. And what were the sins of his fathers? E quais foram os pecados dos pais dele? They killed the prophets. They killed the prophets. Eles mataram os profetas. And how many generations does she give us? E quantas gerações ela nos dá? 4. 4. Great-grandfather, Bisavô, great-uncle, tio-avô, the father, o pai and then we come to Agrippa, he's the 4th generation. e Agripa, a 4ª geração. And he's able to look back at their history, E ele é habilitado a voltar nessa história. and then she says E então ela diz that he could have then seen the disasters that had befallen these kings. e que ele poderia ver os desastres que caíram sobre esses reis. He'd watched his own father listen to the adulation of the people, Ele escutou seu próprio pai, ele viu seu próprio pai escutando as adorações do povo, as the people proclaimed him a god. quando o povo proclamava ele Deus. And then he'd watched his father die a terrible death E então ele viu o pai dele sofrer uma morte terrível due to his pride. por causa do orgulho dele. She says all that we've just mentioned, E ela diz que tudo que foi mencionado, these sins of his fathers, esses pecados dos pais dele, quickly ran across Agrippa's mind. tudo isso passou rapidamente pela mente de Agripa, But they were put away mas que eles foram deixados para lá because of self and pride. por causa do egoísmo, por causa do orgulho e orgulho. So in
Acts 26 verse 26. Então, Atos 26, versos 26. What is Paul able to say of Agrippa? O que Paulo pode dizer sobre Agripa? That first phrase. Essa primeira frase. Sabes dessas coisas. Who else in Bible history is told something similar? A quem na história da bíblica são ditas palavras semelhantes? Sister Lara Liz? Irmã Lara Liz? Quais palavras? Sabe essas coisas? Which words, she asked? In 26:26. No 26, 26. That first phrase. Essa primeira frase. Who else in Bible history is given a similar message? Quem é a outra pessoa na história bíblica que recebeu uma mensagem similar? Não lembro. She doesn't remember. Does anyone else have a thought? Alguém mais tem alguma ideia? Belshazzar. Belshazzar. If you Belshazzar. turn to Daniel chapter 5:22. Se você for para Daniel 5, versículo 22. Daniel 5:22. Daniel 5, 22. Someone would read that. Se alguém puder ler. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. So what experience did Belshazzar have E qual foi a experiência que Belsazar teve? that he should have known? Que ele deveria ter sabido. A do vô dele, Nabucodonosor, do orgulho, da queda e do arrependimento. The history of Nebuchadnezzar, of his pride, his fall and repentance. So Belshazzar had observed the history of his father Então Belsazar observou a história do seu pai and how pride and self led to his downfall. e como o orgulho e o eu levou à sua queda. And Agrippa had observed not only his past 3 generations, but specifically his father. E Agripa não somente observou as suas últimas 3 gerações, mas especificamente seu pai, Whose sense of pride had led to his downfall. em quem o sentimento de orgulho levou à sua queda. And to both of them, E ambos, God's messenger is able to say, though thou knewest all this. e em ambos os casos, o mensageiro de Deus falou: você sabia todas essas coisas. They both have the same response. Ambos tiveram a mesma resposta. What was Belshazzar's response? Qual foi a resposta de Belsazar? What happened to his knees O que aconteceu com os joelhos dele and his loins? e com seus lombos? Tremble. Fear, Medo, but not a humbling of heart. mas não um humilhar do coração. Ellen White says that to be almost persuaded to accept grace and pardon Ellen White diz que ser quase persuadido a aceitar graça e perdão means that you're convinced of the right way, quer dizer que você foi convencido do caminho correto, but you refuse to accept the cross and humble your heart. mas que você recusou aceitar a cruz e humilhar seu coração. I would suggest that has implications. Eu sugeriria que isso tenha implicações. Was Agrippa convinced of the right way? Será que Agripa foi convencido sobre o caminho da justiça? Yes, she says Sim, to ela be diz. almost persuaded is to be convinced. You know what's right and wrong. Ela diz que ser quase persuadido é ser convencido. Você sabe o que é certo e o que é errado. But you make an intellectual decision to reject it. Mas você toma uma decisão intelectual de rejeitar. Does anyone want to suggest the application we would make of Agrippa? Alguém gostaria de sugerir a aplicação que estamos fazendo de Agripa? You read this quote because it says, you almost persuaded me, no? Yes. Okay. Ela leu a citação porque Agripa fala, você quase me persuadiu. That's LP 260.1. Isso está em LP 260.1. That to be almost persuaded means that you are convinced, Que ser quase persuadido quer dizer que você foi convencido, but to refuse to be humbled. mas que você recusou se humilhar. Uma aplicação na nossa história? An application in our history, she's asking? Yeah. Sim.
Eu acredito que nesse contexto, ele sendo um líder judeu, I believe talvez that in this context, he being a Jewish leader, a liderança the leadership da igreja. of the church. Okay. Ok. So, who is Felix and Festus? Então, quem que é Félix e Festus? O Estado. The state? The state. What specific state? O Estado. Que Estado especificamente? Romano. Sorry? Rome. Romano. Roman. In application, I'm going to say the USA. Is Ao that aplicar, eu vou dizer que é os Estados Unidos. Tá tudo bem com isso? okay? And Agrippa? E a Agripa? Judeu, a Jewish? igreja. Sorry? A igreja The adventista. church? SDA. Is that okay? Igreja Adventista, tudo bem? So this begins to give us an idea, Então isso começa a nos dar uma ideia. before he's even set sail, Antes mesmo de que ele embarque, of what this ship is about. de que se trata esse navio. Whose story is it going to tell us of? Sobre as histórias de quem esses navios nos irão contar. They're offered life and they chose death. Lhes é oferecido vida, mas eles escolhem a morte. So this first ship is going to tell us the story of who? Então esse primeiro navio nos vai contar a história de quem? A Fallen Church? Foolish? Tolos? Laodicea? It's going to show us the history of the United States and the Adventist Church. Nos irá contar a história dos Estados Unidos e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Both have entered into a period of judgment. Ambos chegando a um período, ou entrando em um período de juízo. So this Então, concludes the study I wanted to do particularly on Caesarea. então isso conclui o estudo que eu queria fazer particularmente sobre Cesareia. Does anyone have any thoughts they wanted to add about what we've just discussed? Tem alguém que gostaria de adicionar algum pensamento sobre o que a gente acabou de discutir? Yes, Brother Matthias. Sim, irmão Matias. Só para acrescentar uma informação. Just to add an information. Ellen White disse que Ellen White Agripa says é o that- último dos Herodes. That Agrippa is the last of the Herods. Isso em Atos dos Apóstolos. In Acts of the Apostles. Em inglês é... In English, it is Sorry. Português é 242.1. This in Portuguese 252.1. 242.1. Em inglês é 433.1. In English 433.1. 433. 433.1. And how do you say Acts of the Apostles in Portuguese? AA. AA? Yes. Okay. Yes. Thank you. Obrigado. That's a neat point. Isso é um ponto bom. So where we would go from here Então, a partir daqui, is to board that first ship, get on board, nós vamos embarcar nesse primeiro navio and trace that journey. e traçar essa jornada. That journey takes us from verse 1, Essa jornada nos leva do versículo 1, where Paul is in Caesarea, onde Paulo está em Cesareia, to the end of verse 5, ao final do versículo 5, when they leave that ship. quando eles saem desse navio. So from verse 1 to verse 5, Então, do verso 1 ao 5, we should observe the path of the USA and the SDAs nós devemos observar o caminho dos Estados Unidos as structures. e da história da Igreja Adventista como estruturas. Is everyone okay with that? Está todo mundo bem com isso? What we've Satisfeito? covered so far? Estão todos satisfeitos com o que nós cobrimos até agora? Okay, so Ok. we only have 5 minutes left. A gente só tem mais 5 minutos. So instead of starting that tonight, Então, em vez de começar já o outro ponto agora, we can have a short summary a gente pode fazer um breve resumo. and discussion if there's any other points you want to mention. E discutir algum ponto que talvez algum de vocês queira mencionar. So we repeated our introduction, Então, nós repetimos nossa introdução. and then we began to look at Então, nós começamos a olhar
para parables. parábolas. We considered Acts 27 Nós consideramos Atos 27 and Numbers 3 as parables. e Números 3 como parábolas. And then the question was asked, Então a pergunta foi feita: how can we understand Pyrrhus as a parable? como é que a gente pode entender Pirro como uma parábola? So we went into the book of Daniel Então a gente entrou no livro de Daniel and we considered chapter 8 e nós consideramos o capítulo 8 and how we have this story of the breakup of Alexander's empire. e como lá nós temos a história do quebre. Is someone confident to repeat our train of thought? Lá temos a história de quando se quebra o reino de Alexandre. Tem alguém confiante, que se sente confiante para repetir o nosso pensamento? We can review it again tomorrow and repeat that logic. Nós podemos revisar isso amanhã e repetir essa lógica. But does anyone want to have a go tonight? Mas será que alguém quer tentar já hoje à noite? The history of Alexander and the four generals? Sim. Não, é que a Bíblia só enfatiza que houve Alexandre, esse foi quebrado, e menciona os 4 generais. So the Bible only points out that there was Alexander, the horn was broken, and then appeared 4 generals. Mas a verdade, se a gente for para a história, o que acontece But in reality, if we go to history, what happens é que assim que Alexandre morre, existem vários generais is that que at the tomam o moment lugar. that Alexander dies, arise many generals, E depois ficam 5, and then there were left 5. e é só por um período de cerca de 4 anos que ficam os 4 que And são then by enfatizados only na Bíblia. for a period of 4 years, there are 4 generals. E a gente notou que isso é como se fosse uma cereja, uma parte que a Bíblia quer ressaltar, mas essas outras peças também são importantes. And then we noted that this is like a berry, I don't know, like a cherry, that the Bible wants to highlight, that so they pick this portion. E as outras partes também são importantes. But the other portions are also important. So my question Então a minha pergunta is, if you saw the breakup of Alexander's empire é que se você viu a destruição, o desfacelamento do Império de Alexandre o Grande, and you decide to write about it and make a story, e você então decide escrever sobre isso e fazer uma história, and you see Alexander the Great, e você vê Alexandre o Grande, 22 years, passam-se 22 anos, 4 wars, 4 guerras, dozens of generals, uma dúzia de generais, and you decide, I'm going to discard all of that, e você escolhe, não, eu vou descartar tudo isso, and I'm going to choose this tiny bit of history, e eu vou escolher esse pedacinho de história, and that's all I want in my story. e isso é tudo que eu quero na minha história. There was 1 and then there was 4. Tinha 1 e de repente 4. And then I'm going to ignore all of that fighting E eu vou ignorar toda essa luta, and say there was 4 and then there was 2. então vou falar que tinham 4 e logo 2. If you were building that parable, Se você está construindo essa parábola, what stops me coming to you o que me impede de chegar até você and saying what gives you the right to discard 22 years of history e te perguntar o que te dá o direito de descartar 22 anos de história? just because it doesn't want to teach the narrative you want to bring out? Só porque não quer ensinar a narrativa que você quer apresentar. Eu penso que é aquela coisa de simplesmente destacar alguns pontos, mas você não está ignorando os outros. Você está, assim como o Matias disse, deixando como tesouros escondidos. I think it goes in the sense that you're not ignoring, you're just highlighting some points. As Matthias said, there are hidden treasures. But if we're going to build a narrative of the King of the North and the King of the South, Mas se a gente vai construir a narrativa do Rei do Norte e do Rei do Sul, we're only going to take those cherries. a gente vai simplesmente selecionar essas cerejas. We're not going to take all the other ones into our application. A gente não vai escolher as outras na nossa aplicação. So for that one application that Daniel is making, Então, para aquela aplicação que Daniel está fazendo, how can he leave 22 years of history? como é que ele pode ignorar 22 anos de história?
Ele é um profeta? Eu acho que ele tem esse direito. He's a prophet. Quem está contando a I história é think he ele. has this right. And you are? E você é? Também. Also? Okay. Ok? I'm happy with Que bom. That's a good way to end. Sorry? That's a good way to end. Essa é uma boa maneira de terminar. Thank you. If you'll kneel with me in prayer. Vamos orar para encerrar? Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, that you have blessed us obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou, with being able to work for you por nós sermos habilitados em trabalhar para o Senhor and aid in this great work e auxiliar nessa grande obra of representing you de te representar and presenting your truth to the world. e apresentar a tua verdade ao mundo. We pray that you might fit us up for this task, Eu peço que o Senhor possa nos alimentar para essa obra, that we might be able to do our part para que nós possamos ser capazes de realizar a nossa parte, to save as many of your children as will accept. para que nós possamos salvar quantos que queiram aceitar a mensagem dos seus filhos. I pray this in Jesus' name. Eu oro isso no nome sagrado de Jesus. Amen. Amém.